Boa noite, Luiz. Boa noite. Esse é o É meu um prazer estar convidado. aqui com você. Gente, então, eu vou deixar o Luiz se apresentar melhor, tá? Mas de antemão, Luiz, muito obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar dessa jornada com a gente, da construção desse projeto, né? Porque, de certa forma, você e Cláudia contribuíram e contribuem bastante para o nosso projeto ser realizado. Eu falei ontem na live que é um filho, assim, é um nenenzinho. E queria te agradecer por estar aqui. E aí vou passar aí a bola para que você se apresente, fale da onde você está falando, pessoal. Luiz Neto, eu falo da região metropolitana do Recife, a capital de Pernambuco. Estou vendo aqui, assim, muitos amigos dessa caminhada, dessa jornada de autoconhecimento, crescimento pessoal, e fico até emocionado de ver essa galera aí nos prestigiando. Sim. Então, quem sou eu? Eu gosto de dizer que o meu maior papel social é ser pai. E isso contempla várias perspectivas. Por exemplo, todo pai é treinador. E dentro dessa missão que a gente está iniciando, a gente está colocando todo o nosso melhor, tudo que nós desenvolvemos nessa caminhada à disposição de levar pessoas para o seu crescimento pessoal e profissional. Então, dentro dessa perspectiva, ser pai para mim é algo extraordinário. Eu sou casado há 17 anos, entendo um pouco do que é conviver a dois com uma pessoa extraordinária, que é a Cláudia, minha esposa, uma paixão avassaladora que eu vivo há 17 anos. Esse homem é apaixonado demais, meu povo. E aí, na vida acadêmica, já estou concluindo a minha segunda graduação, tenho algumas especializações, conhecimento em programação neurolinguística com a formação completa, e aí alguns processos como terapeuta, e de fato o que eu gosto é de estar em contato com gente. Se eu fosse dizer quem é Luiz, é um cara que gosta de sorrir junto. E, se possível, apoiar nos momentos de tristeza e ser apoiado também, pois, como nós sabemos, nós todos somos humanos codependentes em existência do próximo, do outro, daquele que está ao nosso lado. Então, esse seria um pouco do resumo de quem sou eu. E apaixonado pelos ciclos de vida. É verdade, Luiz. E você, a Cláudia está aqui também? Acho que ela mandou aqui uma mensagem, não foi? Já entrou, ela está lá no outro vão, para não dar microfonia. Peraí, que já tem uma pergunta aqui para o Luiz. A gente, na verdade, muitas. A gente nem começou e já tem muitas. Peraí, deixa eu ver aqui. E a gente já aproveita e se eu não souber, eu digo que não sei. Se eu souber, a gente evolui na hora. Ah, tá. Agora que eu vi, também tem muitas perguntas que fizeram na caixinha lá dos stories. Ah, sim. Tá. O Roberto perguntou. Peraí. Thalita, peraí. O que fez você estar junto nesse projeto da Mutase? O que fez eu estar junto da Mutase é que a Mutase, de acordo com o que vocês puderam perceber ontem, no nosso start, no nosso grande início, tem valores conectados aos meus valores. Então, isso, quando você quiser compreender uma conexão imediata com alguém, ou alguma estrutura, algum processo, ou alguma experiência, a primeira coisa que você pode fazer é analisar os valores que estão por trás daquilo que está acontecendo. Os valores humanos, os valores essenciais. E quando eu me relacionei com esses valores e as pessoas extraordinárias que estão no back-office, na estrutura de apoio, na diretoria da Mutase, foi conexão imediata. Como é que eu vou falar do Robério, de você, da Vitória, do Jean, que são pessoas que fazem parte da minha história, nessa história de superação e busca de autoconhecimento para compartilhar com as pessoas. Então, se eu fosse resumir, seria os valores por trás da Mutase e a perspectiva de ser uma empresa atual e já conectada. Por exemplo, ontem mesmo, na primeira live, no primeiro evento, já se apresentou um seminário à disposição das pessoas para evoluir no dia 17 e 18 de abril. E 100% dentro da estrutura de tecnologia.
Isso é uma empresa que está conectada com o seu tempo. É verdade, viu, Luiz? Aí agora você falou uma coisa muito certa. E assim, e uma coisa que a gente está buscando, né, Luiz, é a gente poder se moldar a essa nova realidade que vivemos, né? Inclusive, eu recebi uma mensagem até de uma pessoa ontem dizendo: ai, mas será que eu estou preocupada? Como é que vai ser online? Eu vou já me inscrever, já se inscreveu, mas estava receosa, né? E aí, uma coisa que você falou, essa questão da importância hoje da tecnologia, né? E da gente poder se moldar às adversidades. Não tem como a gente simplesmente parar de evoluir, não buscar, né, um patamar mais elevado, não buscar autoconhecimento, devido à realidade que a gente está vivendo hoje. Então, a Mutase, pensando nisso, né, na evolução do outro também, no cuidado com as pessoas, em acolher as pessoas, a gente resolveu fazer esse seminário, como você falou, moldando aí a essa realidade que vivemos. E que vai ser incrível, né? Se ontem nós já tivemos feedbacks das dinâmicas, que muitas pessoas se emocionaram, choraram. Nossa, recebi uma mensagem de pessoas que disse que se teve recordações antigas, se reconectou com pessoas em uma dinâmica, gente, que não durou nem, sei lá, 3 minutos. Imagine um seminário 2 dias inteiros. É algo muito O Roberto, profundo. ontem, ele estava, assim, num patamar de excelência extraordinário. A forma como ele conduziu o processo, eu me coloquei à disposição para viver. Eu estava aqui sentado nessa cadeira que eu estou agora e foi um deleite. A gente, com o tempo, a gente aprende a aprofundar as experiências que a gente vive. Então, eu fui ouvir a voz dele, assim, como que um fio, né, na linguagem dele. Viajei, fui lá onde ele propôs que a gente fosse, foi extraordinário, de fato. Então, ali foi só uma pitadinha que ele deu para a gente do que vai ser os dias 17 e 18 de abril. Verdade, só para deixar um gostinho. E aí, falando aqui, a gente está falando aqui do seminário de inteligência emocional, você falou dos ciclos de autoconhecimento, que você gosta muito. Então, fala para mim assim, Luiz, como que você compreende a importância dos ciclos, né, de vida para o nosso autoconhecimento? Como que você percebe isso, a importância da gente ter esses ciclos hoje no autoconhecimento? Eu vou deixar registrado que eu sou apaixonado por matemática, por cálculos. E eu tive uma experiência, mais ou menos 20 anos, eu tirei férias da empresa que eu trabalhava e eu entrei na bolé de um caminhão que era novo, era um Mercedes-Benz, cabine dupla, ar-condicionado, assim, há 20 e poucos anos atrás, era o top de linha. E a gente fez uma viagem em Recife e Contagem, lá em Minas Gerais. E no caminho de ida, a gente parou numa cidade chamada Trindade, aqui no sertão do Araripe, em Pernambuco. A gente chama ali a região do Gesso, a região gesseira. E enquanto eu estava carregando o caminhão, estava muito quente e eu me desloquei para a sala lá do pessoal que administrava o local. E quando eu cheguei naquele local, estava uma parede de fósseis de peixes. E eu, curioso como sou, perguntei lá no meu auge dos meus 20 anos, o que é isso? Ele disse, são fósseis. Eu disse, o que é que eles estão fazendo aqui? De tanto, são 700 quilômetros aqui do mar, né, da região do Recife. Ele disse, nós encontramos dentro do gesso. Aquilo me deixou bastante confuso. E aí, com essa informação, eu fui começar a entender os grandes ciclos do planeta. Ou seja, o sertão já foi mar, porque naquele gesso tem fósseis de peixes. O peixe não rodou 700 quilômetros a seco para se aglutinar dentro de uma montanha de gesso a olho nu. Então, aquilo me fez despertar que existia um mundo gigantesco que eu não conhecia. Aí, isso eu falando dos grandes ciclos. E eu posso trazer os ciclos menores. Por exemplo, minha filha, ela decidiu tirar um dente de leite ontem. E o que é o dente de leite? Ele cumpriu a função dele. Ele trouxe ela até os 10 anos e agora vai nascer uma nova estrutura. Um dente mais forte, mais firme, mais consistente, que vai caminhar com ela, se bem cuidado, se bem orientado, até o dia que ela decidir partir aí para um outro momento da existência. E aí a gente pode analisar, por exemplo, por que os ciclos são importantes a gente conhecer. Aí eu estou de frente para uma mulher, o ciclo menstrual. Se a mulher ela não compreende o próprio corpo, ela não vai compreender as variações de humor para aquelas que vivem.
Eu gosto de falar de um ciclo específico que acontece no mar. Por exemplo, você sai com sua família, numa região litoral como é a minha, num domingo de manhã, chega lá, a praia está sequinha, aí você diz, caramba, que domingo extraordinário, 10 horas da manhã você consegue caminhar aí quase 1 quilômetro com a água no umbigo, aí diz, domingo que vem eu volto no mesmo horário para pegar tudo perfeito. E de repente a maré está cheia, e aí um passeio totalmente sem graça, sem espaço na areia, as pessoas aglutinadas. Então, por falta de um conhecimento de um ciclo básico, tudo na natureza tem os seus ciclos religiosamente constituídos. O importante é observar que dentro do comportamento humano, os ciclos são variáveis, baseados na experiência de cada um. Tem pessoas que citam os ciclos de 7 anos, e aí dentro desse ciclo de 7 anos eu vou fazer uma provocação. Eu quero que, por exemplo, eu tenho 41 anos. Se eu seguir essa estrutura dos ciclos de 7 anos, eu estou terminando o meu 6 de 7. Ou seja, meu 6º ciclo de 7 anos. E eu vou viver, a partir do ano que vem, o 7 do 7. Como eu sou apaixonado por matemática e aqueles que gostam também, vão perceber que vai ser a mutagem chegou no meu 7 do 7. Rapaz, é ciência pura essa mutagem. Então, está tudo conectado e é importante você perceber que a vida traz ciclos. Se você fizer o seguinte exercício, o que aconteceu entre seus 6 e 8 anos, entre os seus 13 e 15, entre os 19 e 21, entre os 26 e 28. Por exemplo, entre os meus 26 e 28, eu fui pai pela primeira vez e eu desenvolvi um câncer. E eu superei esse câncer nesse ciclo, nesse 3º para o 4º ciclo. E aí eu me tornei um ser humano mais forte. Por quê? Porque eu tomei uma decisão ali e disse, o que é que aconteceu comigo? Um jovem de 27 anos desenvolvendo essa doença. Foi ali que eu comecei a trajetória do autoconhecimento. Foi no final de um ciclo de dor, de sofrimento, onde eu fui buscar compreender o que estava acontecendo comigo. E aí é um caminho sem volta. É uma estrutura onde eu digo o seguinte, se você quer se conhecer, a primeira coisa é compreender como as coisas ciclam na sua vida. Os altos e baixos, os momentos de alegria e de tristeza, de raiva. Por exemplo, tem pessoas que não compreendem o ciclo do luto. Poxa, existe uma ciência por trás para explicar as variações que acontecem por trás do luto. E aí a pessoa está em luto de 5 dias e o outro diz, levanta a cabeça e vai viver a vida. Poxa, existe dor. Existe. Então, quando a gente começa a perceber os ciclos vinculados ao ser humano, a gente já tem o primeiro pé do autoconhecimento, que é a estrutura inicial para a gente alcançar a inteligência emocional, que são outros ciclos. É verdade. E assim, você deu vários exemplos de ciclos aí, que talvez pessoas aqui nem tinham se tocado que isso era ciclos, né? Mas tudo não, mas assim, muitas coisas são ciclos. As estações do ano é um ciclo, né? O dia, a noite é um ciclo. Então, quando a gente tem esse conhecimento, eu acho que fica até mais fácil, digamos assim, entender e aceitar algumas circunstâncias, algumas situações na nossa vida. Porque, por exemplo, você citou esse caso quando você teve câncer, né? E a importância de, muitas vezes, fechar um ciclo para recomeçar um outro. Fechar um ciclo da doença, da cura e recomeçar outro. E hoje, Luiz, eu vejo muitas pessoas muito apegadas a ciclos que maltratam, que doem e não conseguem largar isso. Né? E a gente fica... como é importante a gente saber que é um ciclo e que isso merece muitas vezes ser fechado, precisa ser fechado para começar um outro. Quando eu tive a experiência de meu pai seguir para outro plano, eu consegui entender o que eu estava sentindo assistindo um filme chamado O Vendedor de Sonhos. Que lá tem um trecho do filme que ele ensina você, no auge da sua tristeza, a você buscar naquele momento os momentos de alegria que você viveu com aquela pessoa. Cara, é uma dica que eu dou. Quando você estiver triste por alguma coisa com alguém, mesmo que você entenda que aquela pessoa não faz mais parte da sua vida, você quer a distância daquela pessoa, para você deixar de carregar e concluir esse ciclo,
Lembra que você viveu momentos especiais com aquela pessoa, você viveu momentos de alegria. E tem um ciclo que, Ana, me ajudou muito na paternidade. Eu, muito curioso, eu descobri que até o 4º mês de vida, a criança, a cada dia, ela tem um ciclo de 8 dias, em média. Ou seja, a criança... E aí, o que é que isso traz de conhecimento para a gente? A criança vai acordar 8 vezes, fazer xixi 8 vezes, vai fazer o número 2 8 vezes, vai comer 8 vezes e vai dormir 8 vezes. Então, quando a gente sabe disso, a gente olha para a criança sabendo que o dia dela tem 3 horas. Um dia nosso tem 24 horas. Então, só essa percepção já faz a gente olhar para aquela criança e como a vida começa intensa. E aí você olha para um adulto e diz assim, poxa, por que essa pessoa chegou a essa fase sem aquela intensidade da vida do bebê? Ou seja, muitas vezes é o que você falou, está apegado a ciclos que já se concluíram há muito tempo. É verdade, Luiz, é verdade. Eu queria que tu repetisse esse exercício, digamos assim, do livro, do filme. Tem um livro também, né? Mas que você citou o filme. Que quando você Sim. fosse, queria só que tu repetisse isso. Que eu acho que é bem interessante. A cena é a seguinte, ele chega num funeral, o protagonista, e as pessoas estão tristes, cabisbaixas, chorando. E aí ele olha para todo mundo assim e diz, oportunidade aqui de começar a lembrar de todos os momentos felizes que você viveu com essa pessoa. Porque se tem essa quantidade de pessoas aqui, essa pessoa nesse local, ela era uma pessoa especial. Então ela impactava a vida de cada um de forma positiva. Vamos fechar os olhos e começar a lembrar de cada momento especial, pelo menos um. E aí a esposa começa a lentamente abrir o sorriso, a criança, e de repente as pessoas começam a sentir um outro tipo. Por quê? Porque Acho que... Peraí, Luiz, que tu travou. aqui, Ana. Pronto. Pronto. Deu uma travadinha aqui. Eu Ah, tá. escutei que as Tu travou para pessoas, mim. uma Pronto. técnica... Voltou, né? Voltou. É Tu uma falou em técnica que as técnica. pessoas aprendem ali, a técnica que a pessoa aprendeu ali, a como ressignificar para trazer qualidade para a vida dela. E o que foi a experiência de ontem que o Roberto conduziu? Uma técnica. Quais são as experiências que vão ser vividas no seminário de inteligência emocional nos dias 17 e 18? Oportunidades como essa para você acessar informações dentro de você de uma forma congruente, ecológica e buscar olhar o fato por uma outra perspectiva e muitas vezes concluir ciclos. O nome do filme, Mari, é O Vendedor de Sonhos. Vendedor de sonhos. É incrível. Ele era um livro e foi transformado em filme. É um belo filme, um belo filme. Inclusive, na pandemia, ele passou quase 4 semanas como top 1 da Netflix, no início da pandemia. Será que foi importante? Gente, assistam esse filme, vale a pena, é bem comovente. E isso de fechar ciclos, do exemplo que ele fala, né, de você lembrar de pessoas, é importante quando a gente quer fechar um ciclo, né, Luiz? Eu costumo dizer assim que você ter a consciência, para quem está com dificuldade de encerrar um ciclo, faz isso, né, que o Luiz falou, que foi uma sugestão do filme, e começa a perceber o que você deu o seu melhor. Né? Talvez enquanto você... Às vezes um ciclo de relacionamento, às vezes a gente tem pessoas que têm muita dificuldade de superar um término. Né? Então, começa a perceber que você deu o seu melhor naquela relação. Se você ainda estiver nela, dê o seu melhor. E faça a sua parte. Né? Porque quando você tem na consciência, na cabeça, que você deu o seu melhor, e mesmo assim não adiantou, gente, é porque realmente... E tá te fazendo sofrer, é porque tá na hora realmente de encerrar esse ciclo. Peraí que tem umas pessoas aqui, Luiz, que quer participar. Gostaram tanto aqui do assunto que eu vou conectar aqui com a gente. Peraí.
Gente, eu nunca fiz isso, de colocar mais de uma pessoa aqui. Vamos lá. Ver se dá certo. É boa essa. É, olha Boa aí. noite! E aí, Boa E, olha noite! aí! Acaba bom! Minha gente, que esse papo tá bom demais! Eu tava aqui doida para participar! Eita, Boa olha noite, aí! gente! Olha o meu sorriso, ó! Eita. o que é que vocês têm aí para falar de ciclos? Roberto e Vitória, para contribuir aqui com a gente. Ah, Perfeito, perfeito. Vai, Roberto, fala. não, primeiro as damas, né? Primeiro as damas. Nós, casos, somos havaianos. Gente, boa noite. Que alegria estar aqui. Invadimos aí a live de vocês dois. Tava aqui aprendendo muito com vocês e faz todo sentido, né? O que vocês estavam falando, porque eu acredito que é muito importante a gente estar atento, de fato, a esses ciclos, né? A nossa vida, ela é feita de ciclos. E às vezes a gente se apega a algo e aquele ciclo ali encerrou, já deu o que tinha que dar, já te trouxe os aprendizados que você poderia tirar daquilo ali, já cumpriu, né, a missão, já se encerrou aquele propósito. E aí você fica insistindo, insistindo. Às vezes é uma atividade profissional que já deu o que tinha que dar, às vezes é um relacionamento. E tantos outros ciclos que às vezes já encerrou e a gente fica insistindo, insistindo. E é importante a gente estar aberto para perceber essas oportunidades, porque muitas vezes o universo traz possibilidades muito melhores, tem algo muito maior, muito melhor, algo grandioso preparado e a gente não se abre, não se permite viver o novo, não se permite viver esse universo de possibilidades que está surgindo, esse novo portal que está bem diante da nossa frente. Então vamos abrir a nossa percepção para o novo. Eita, meu celular aqui. É verdade. Eu acredito, né? Como a apresentação da Mutase, e eu acho que a Mutase reflete essa questão de reordenações, tem um livro, né? Eu acho que o áudio do Roberto tá falhando um pouquinho. Meu áudio? Voltou. Tá. Eu estava lembrando aqui o Luiz de si. O do Roberto falhou um pouquinho agora, eu não vi o que ele disse. Tira o Wi-Fi, Roberto, usa o 4G. Que melhora. Na realidade, eu não estava usando o Wi-Fi, né? O 4G. Vai. Mas, falando disso aí, eu lembrei que você falasse livro, né? Mas um outro livro muito bom que eu fala um pouco de ciclos e de ordenações é a Era Caórdica. É a Era Caórdica. E é do dono, quem escreveu é o Tim Hook, que é o dono da vida, né? E ele falava exatamente a grande questão que... Tá cortando bastante, Roberto, o teu áudio. O pessoal não tá te ouvindo. Tá cortando, meu. Então continue. Pode continuar. Pode ser alguma coisa, não sei se é porque tem 4 pessoas, né? E de repente fica mais carregada. Acho que deve ser a internet dele. Mas pode continuar, continue. Continue a live. Podem continuar a live. Eu fico quietinho. Travou, foi tudo agora, foi. Eu tô aqui, ó. Tá ótimo pra mim. Tá.
Pronto, tá ouvindo, Luiz? Tá ouvindo, Luiz, a gente? Vocês estão ouvindo, gente, ok? Roberto, sai que eu te chamo de novo, melhor. Sai aí. Sai que eu te chamo de novo. Pronto, ok? Melhorou? Todo mundo aí, ok? Ok. Eu acho que esse negócio de uns 4 aí pesou. Vamos lá, voltando a falar do que tá aí, Luiz. Live de peso, aí. É mesmo, viu, Mara? Cristiano, a live é de peso mesmo. Ó, eu acho que agora o Luiz que travou. Tá aí, Vitória? Tô aqui. Qualquer coisa, o Luiz sai e entra de novo, Luiz. Falando sobre essa questão dos ciclos, né? Às vezes, peraí que aqui cortou, pronto. Essa questão dos ciclos. Peraí. Voltou? Voltou. Alguém Peraí que eu tá chamei aí? ele de novo. Tem uma linha de pensamento. Enquanto eles não entram, eu tô aqui falando, tá, gente? Eu sou bem falante. Luiz, eu te convidei aí de novo. Tem uma linha de pensamento que eu gosto muito. Às vezes acontece algo que a gente não gostaria que acontecesse, né? A gente planeja, faz tudo para chegar num resultado, mas parece que a vida leva a gente para outro lugar. Quem não já passou por uma situação assim? Né? Eu acredito que todos nós passamos. E quando a gente fica preso, apegado àquele ciclo, né? Aquele resultado que não deu certo, entre aspas, às vezes a gente acha que não deu certo. Muitas vezes é uma oportunidade para a gente chegar em outro lugar, em outro resultado, né? Em algo muito melhor, em algo que a gente nem imaginava. Então, por isso que é importante assim, a gente abrir essa possibilidade aqui dentro, né? Quando algo acontece, eu já penso assim, ok, não era bem o que eu queria, fiz tudo que eu pude fazer, que eu podia fazer, mas eu tenho certeza que o universo está preparando algo melhor para mim. Então, essa é uma forma de se abrir aí para novos ciclos e novas possibilidades. E aí, Luiz? De volta? Vitória, talvez seja melhor que sair. Tô aqui. Eu acho que tá pesado. Tchau, vou sair. Vamos continuando aqui. E aí, Luiz, e o que a gente estava falando sobre... A gente falou de ciclos, aí depois estavam falando de pessoas... Sim. Falaram aqui de desapegar. Né? De pessoas que têm muita dificuldade Sim. de fechar, de encerrar ciclos. O desapego... Exato. O apego é uma das estruturas que impedem a pessoa de encerrar ciclos. Existem outros motivos, existem algumas síndromes, alguns tipos de situações que fazem com que a pessoa tenha dificuldades. Nós estamos aqui elaborando sobre o exemplo que é dado no filme, certo? Sobre a possibilidade de a gente se conectar a algumas técnicas para que a gente possa concluir ciclos e permitir que novos ciclos se iniciem na nossa vida, que isso é fundamental. A mesma importância que é encerrar ciclos tem a mesma dimensão de você se permitir entrar em novos ciclos, que isso é uma das perguntas que foi feita hoje. Estou na Mutase por essa permissão que eu me dou de viver novos ciclos na vida. Possibilidades, novas condições. Então, é importante a gente perceber como o autoconhecimento pode nos conduzir a perceber ciclos que merecem ser concluídos
e outros que merecem ser iniciados. Verdade. E quando a gente tem o conhecimento, esse conhecimento de ciclos, a gente é impressionante, Luiz, que quando a gente consegue encerrar ciclos, fica mais fácil a gente começar novos ciclos e assim as coisas começam a fluir muito natural. As coisas vão simplesmente acontecendo e você, nossa, nem acredito. Mas justamente são ciclos, né? Eu ouvi uma vez de uma cliente que ela trouxe para mim a metáfora do leite fervendo. Eu não sei se aí na região que vocês estão assistindo se colocava o leite para ferver. O leite que vinha de alguma estrutura de supermercado ou de outro local, e você fervia o leite por uma questão de saúde. E muitas vezes você ficava ali ao lado da panela querendo que o processo se acelerasse. E aí, de repente, você ouvia um barulho, virava para o outro lado e ia lá na porta. Quando você voltava, o leite tinha esborrado. Tinha esborrado e tinha sujado todo aquele recipiente. Porque muitas vezes você quer antecipar etapas na sua vida e não percebeu que primeiro o leite esquenta, depois ele atinge determinada temperatura, ele vai chegar ao ponto máximo e ali você, estando atento, você simplesmente desliga o botão e você alcançou seu resultado. Então, esse processo de consciência, ele nos ajuda até a ferver o leite para uma questão de saúde. A Débora está dizendo, eita, Luiz, isso é da minha época. Nossa, Débora, é isso aí. Ferver o leite é o novo. Perdoe as pessoas que têm menos de 20 anos, por favor. Eu sou um quarentão, então eu tenho a experiência de ter vivido o ciclo de ferver o leite. Legal, legal. Gente, para quem está chegando agora, o Luiz, certo? O Luiz é o Head Trainer da Mutase, em Recife. É o nosso convidado aí especial de hoje. Estamos estreando esse Instagram da Mutase. Compartilhe o Instagram com as pessoas. A gente vai estar sempre postando aqui sobre evolução, sobre conhecimento. E aí, Luiz, como é que você acha que a Mutase, né, a Mutase, a evolução humana, como é que, e nós, né, que fazemos parte da Mutase, como é que ela vai impactar o ciclo das pessoas? Eu entendo da o seguinte, vida das pessoas. A melhor metáfora na vida das pessoas. Para mim, a melhor metáfora para Mutase é Sócrates. Se eu fosse substituir a palavra Mutase por outra palavra, seria Sócrates. Simplesmente, a Mutase, o que é que ela está fazendo? Ela está pegando o que Sócrates falou há 2.500 anos e está dizendo o seguinte: conhece-te a ti mesmo no dia de hoje. Por isso que a Mutase nasce dentro da tecnologia. Ela pega o conhecimento de Sócrates e diz: olha, vem com a gente, vem se conhecer, agora vem se conhecer nos tempos atuais, dentro de toda a complexidade que existe, os meios de tecnologia. Você pode estar na Austrália, eu estou aqui para te apoiar nesse processo. O deslocamento físico, geográfico, ele deixou de existir dentro desse conceito Mutase, de estar presente onde a pessoa está e não esperar que a montanha venha a Maomé. Então, a primeira coisa é que a Mutase ela já nasce com essa estrutura do fundamental, do sine qua non, a palavra tão bonita de falar, né? Agora, meu sotaque pernambucano deve ser um espetáculo. O sine qua non quer conhecer a mim mesmo dentro da atualidade. Então, essa é uma perspectiva. A outra perspectiva é que a Mutase, ela, da forma como ela surgiu e foi pensada, ela está formatada e alicerçada de uma forma que é capaz de levar a pessoa a passar pelos 4 estágios da inteligência emocional. Segundo Daniel Goleman, a inteligência emocional ela são 4 estágios concomitantes, né? As coisas não acontecem feito uma etapa de bolo, primeiro o trigo, depois o ovo, não. Primeiro, a inteligência emocional acontece nas 4 fases, umas mais intensas que as outras, que é autoconhecimento, que a gente já conversou bastante, inclusive eu quero deixar registrado que quando esse termo não existia, o autoconhecimento era o conhecimento de ciclos. Se você pesquisar na história, quando a pessoa falava, eu me conheço, se conhece como? Olha, eu estou vivendo tal etapa da vida. Então, era através de ciclos que se conhecia. Por isso que a Mutase nasce
com o sine qua non e a tecnologia. Então, você passa pelo autoconhecimento, que é a primeira fase, para depois ir para o autocontrole. Você não controla o que não conhece. E depois você vai descobrir que o mundo não é o seu umbigo. Você vai ter consciência social. E a Mutase já nasce com um conceito de comunidade Falcons, como foi dito ontem tão excelentemente pelo Robério. E para a gente poder chegar naquele outro patamar, que é a gestão dos relacionamentos, que tem a ver com ciclos. Fechar ciclos, iniciar ciclos, decidir quais pessoas nós queremos do nosso lado, sem feri-la e sem se sentir ferido. Você escolher com quem você quer se comunicar. E essa é a principal justificativa para eu estar na Mutase. É por uma gestão de relacionamentos que eu me conectei a essas pessoas extraordinárias. É isso mesmo. Ó, tá todo mundo aqui comentando, viu? Que você é o filósofo aqui favorito de muita gente. O filósofo do leite fervendo. O filósofo do leite fervendo. E... É importante atualizar o que os filósofos de 2.500 atrás estavam conversando, né? Então, a gente às vezes não tem nem tempo de ler um livro, como alguns dizem. Né? Eu estou sem tempo até de ler um livro, então vamos filosofar falando de leite fervendo. É verdade, é verdade. E a Vitória falou aqui, a Mutase chegou para trazer ciclos inesperados na vida dos que se permitirem receber o que existe de melhor no universo. Perfeito. O melhor de você existe e conte com a estrutura extraordinária da Mutase para você alcançar aquilo que você se determinar a alcançar. As ferramentas vão ser entregues para você com todo respeito ao seu tempo, com todo carinho, com todo amor, dedicação e excelência. A gente está se conectando, estamos conectados assim, entregar o nosso melhor como humanos. Nós temos... aí eu vou citar... Quando você está em frente a um ser humano, seja só um ser humano. Seja só um ser para humano. Que você possa se conectar a ele e respeitá-lo. Então, a Mutase está conectada com o respeito ao crescimento do ser humano e do seu processo de autoconhecimento. Eu gosto muito dessa citação que você falou e eu uso muito quando eu vou fazer atendimentos. Né? Que não é... Claro que eu estou ali como psicóloga, né, e tal, com profissionalismo. Mas eu procuro muito exatamente isso que você falou. Ah, gente, falando nisso, o Luiz é um futuro psicólogo também, né? Você nem citou Falta isso. Bem pouquinho, como a gente diz aqui. Bem pouquinho para se formar. Quando eu procuro estar diante de uma pessoa, eu procuro realmente ser o mais humana possível. Né? Para poder me conectar com essa pessoa, para poder que ela perceba que eu estou ali como ela. Né? Que o que ela está vivenciando, talvez em algum momento na minha vida, em algum ciclo da minha vida, eu já possa ter vivenciado. Eu fiz um vídeo esses dias falando sobre a construção da empatia. E me percebi refletindo o que a minha terapeuta falou, que muitas vezes a gente se conecta ao outro para que o outro enxergue o mundo como a gente vê e chama isso de empatia. Então, tem até uma pergunta que foi feita aí, o que vocês podem esperar Mutase em Recife? É a empatia pelo respeito do olhar do outro aqui. Nós vamos olhar para o ser humano e disponibilizar para ele a oportunidade dele desenvolver as ferramentas e as competências que ele desejar. Essa é a aplicação saudável das técnicas de autoconhecimento. Não é dizer o seguinte, você vai entrar aqui e você vai sair com essa competência. É diferente disso. Você vai se conectar conosco e você vai buscar se conectar com aquilo que está dentro de você e que você deseja que esteja aqui fora, atuando junto com você em busca dos seus sonhos e objetivos de vida. Isso é o que a Mutase vai trazer aqui para Recife. Essa empatia no respeito do olhar do outro. Sem imposições, sem... Dizer o seguinte, Iana, eu sei o que você está passando. Essa frase
tem tudo para estar desconectada da realidade. É verdade. Tem uma frase de um poeta sambista que diz assim: só o dono da dor sabe como dói. Exato. Então, dentro dessa estrutura de empatia, o respeito ao outro é fundamental. Uhum. É verdade. E quando você citou, falando de ciclo, você falou do ciclo em relação ao luto, né? Que quando alguém chega para você e fala, ah, mas já faz tanto tempo, ah, mas Deus queria que fosse isso, ah, às vezes a gente quer dar uma palavra de conforto e a gente não está respeitando esse momento, esse ciclo da pessoa, né? Cada um vai ter o seu tempo. Eu concordo com isso. Inclusive, Iana, foi a comunicação que eu demorei mais tempo para desenvolver, foi esse contato com o luto do outro. Eu literalmente não sabia o que dizer e depois desse processo de autoconhecimento, eu descobri que temos pouco a dizer. Quase nada. O que está nas nossas mãos é se conectar, ceder o ombro, os ouvidos e o coração. Isso. E esperar o tempo do outro. Exatamente, Luiz. É verdade. Eu tenho estudado. Uma vez eu fiz uma live sobre luto e me aprofundei bastante no tema. E é exatamente isso, né? É um abraço. Você não precisa, às vezes a gente fica buscando palavras. Ah, foi Deus que quis. Ah, gente, não tem o que falar. É um sinto muito e abraçar, né? E dizer estou aqui. Às vezes não tem muito o que falar. E aí perguntaram assim, ó, mesmo que esse luto demore 10 anos... Então, se aprofundar no luto com tão pouco tempo é muito arriscado. Então, o que é que eu sugiro? Por exemplo, já existem pensadores que dizem que o luto tem 4 fases, vão ter pensadores que dizem que o luto tem 5 fases. O que a gente pode refletir é o seguinte: será que de fato são 10 anos que estão sendo vividos de luto? Ou existem várias outras construções? Aí a sugestão é: o desenvolvimento do autoconhecimento vai fazer com que essa pessoa entenda se é o tempo dela 10 anos. Exato. Ou se já chegou a hora de concluir esse ciclo. Eu vou, com muita cautela, ter dito isso, porque é muito pouco tempo para a gente conversar sobre um tema que a gente distante uma panela de pressão dessa e a pessoa não vai ter uma noite agradável. Então, vamos só considerar que 10 anos é o tempo da pessoa, que seja 10 anos. E assim, eu também costumo falar que se para você 5 anos, 6 meses, você já acha que já está ali muito vivendo aquilo, eu sempre recomendo também, Luiz, às vezes a gente não está conseguindo sair daquele momento, daquele luto, né? Tá difícil elaborar, porque de fato existe um período. Sim. Gente, não quer dizer que você não vai sentir falta. Não quer dizer que você não vai sentir com saudades. Luto não é só quando alguém morre, né? Você terminar um relacionamento, você encerrar um ciclo do teu trabalho, tudo são lutos, né? A gente tem vários lutos. Então, a gente poder... Perfeito. Né? A gente vive vários lutos, entendeu? Saiu de uma empresa, se foi muito difícil, você tá vivendo luto. Um relacionamento, você perdeu alguém, terminou, é um luto, né? Então, se alguém aqui acha que tá muito nesse luto, que já tá te fazendo sofrer, que não vê nenhuma melhora, isso não quer dizer que não vai sentir saudade, eu recomendo muito pedir ajuda, né, profissional. Porque às vezes a gente, um psicólogo, perfeito. Né? Porque às vezes você não tá conseguindo enxergar isso só. E aí você tá se maltratando, principalmente, como o Luiz bem falou, 10 anos para uns é muito, para outros é pouco. Muito provavelmente para quem tá vivendo isso, deve estar sendo muito duradouro e muito dolorido. Né? Então, talvez... Sim, e a pessoa, é como se a pessoa quisesse passar 10 anos. Não, a pessoa não quer passar 10 anos. Existe um componente ali que não foi descoberto ainda. E eu quero fazer uma reflexão sobre isso. E muitas vezes eu gosto muito de cozinhar e eu cozinho muito aos sábados. E às vezes eu estou cozinhando, lembrando do meu pai, e de repente 2 lágrimas caem do rosto e um sorriso. Eita, velho! Se o senhor estivesse aqui, a gente estava comendo esse aratu aqui ao coco com azeite de dendê. Mas, bom, ele não tá, passou.
Agora, a lembrança vai vir. A lembrança. E é muito prazeroso lembrar dos momentos bons. Pelo menos cito as minhas experiências. E isso não quer dizer que você está em luto. Exatamente. Rapaz, você tem um bisturi de diamante nas palavras que você diz. É uma precisão cirúrgica. Ai, gente, que excelente. Que bom poder falar disso contigo, Luiz. Muito bom. Aprendi muito aqui te ouvindo. Obrigada pela participação de todo mundo também. Eu queria... Exatamente, a Cláudia disse, ficam as lembranças boas, é isso. E eu queria convidar todo mundo que está aqui também, como o Luiz falou no início da live, né? A gente está aí lançando, vamos estar com um seminário de inteligência emocional, que eu acho que no final das contas tem tudo a ver com o que a gente está conversando, porque é autoconhecimento, é buscar ter uma vida mais equilibrada. Então tá tudo assim muito ligado. Então, se você consegue reprogramar algumas crenças que você tem, né, você vai produzir ciclos talvez mais abundantes, mais prósperos na tua vida. Muitas vezes o que está faltando é isso, é reprogramar crenças, que é exatamente isso que a gente também trabalha no seminário. Então, a gente... Pode falar. Eu acho que eu deixei uma aresta e eu vou só concluir que todo luto é uma busca de final de ciclo. Agora, nem todo ciclo é um luto. Você pode viver ciclos diferentes, com energias diferentes do luto. Só fazer essa conclusão aí sobre a perspectiva do luto e dos ciclos. Perfeito, perfeito, muito bom. Então, a gente quer te convidar, tá? Quem quiser mais informações, manda um direct aqui para o Instagram da Mutase, que a gente vai passar mais informações, dia 17 e 18 de abril. Abrimos uma condição, uma mega power condição, com mais de 50% do valor, né? A gente divulgou isso ontem na live. Então, no link da bio aqui do Instagram, também tem lá você consegue fazer o pagamento. Tá muito especial, gente. Você consegue, com um acesso de um seminário, você tem direito a outro ingresso. Ou seja, você pode dar para alguém que você ama, alguém que você acha que está merecendo viver isso. Você pode compartilhar com uma amiga e ainda ganhar um teste comportamental. Pode falar. Tem aquela composição de uma inscrição tem direito a presentear uma segunda pessoa e ainda fazer aquele... O nome não é teste, é um teste de perfil comportamental. Pronto. Então tá ainda a promoção? Tá sim, ainda tá, viu? Que top, rapaz. A Mutase tá assim, sensacional. É sensacional, viu? Ó, isso você só encontra aqui. Aproveita, tá, gente? Manda aí um direct, vai lá no link da bio, tem lá o link do pagamento, você faz rapidinho. E aí, em seguida, a gente já vai entrar em contato com vocês mais na frente para passar o teu acesso do treinamento, passar o teu voucher para você fazer o teu perfil. Então, vale a pena, viu, Nilda? Foi esse que eu te falei hoje à tarde, tá? Então, tem no link lá, você clica e já faz rapidinho. Lembrando que essa condição, gente, é só mesmo para agora, né? Assim, o valor é só essa semana, tá? Porque a gente fez isso até sexta, porque a gente está lançando agora a Mutase, apresentando para vocês. Então, a gente quer estar junto de vocês mesmo. Muitos aqui já conhecem o nosso trabalho, outros ainda não conhecem. Então, foi uma forma que a gente quis de trazer também vocês para a gente estar perto nisso. Então, aproveita, porque está com mais de 50%, mais da metade. Uma chamada de um pernambucano. Travou bem na chamada do pernambucano. Travou aí, gente, para vocês? Acho que o Luiz travou. Foi. Chamar que o Luiz... Olha, para a gente encerrar, essa live aqui, na verdade, era para ser uma live mais rapidinha mesmo, só para a gente dar um oi, a gente passar um conhecimento também para vocês conhecerem o nosso Instagram, compartilhar tudo. Ele vai entrar de novo, porque ele tem que fazer a chamada pernambucana nele, né, gente? Por favor.
né? Daqui a pouquinho ele se conecta aqui com a gente. Ó, quem não participou da live de ontem, certo? Tá salva lá no Instagram, lá no canal do YouTube, tá? Coloca aí, a equipe que tá aí, coloca aqui o canal. Se você colocar o canal Roberto Cavalcante, você encontra lá a live de ontem. Tô chamando aqui o Luiz, acredito que deve ser alguma coisa da internet. Espera aí. Criou o cartão fidelidade. É verdade, viu? Tem que ter um cartão fidelidade aqui. Olha só, amanhã vai ter outra live no mesmo horário, às 20h28, tá? Vai ser com a Vitória e com o Thales, né? O Thales, ele é o responsável pela região lá de Maceió. Então, se conecta aqui com a gente também às 20h28, tá? Já coloca aí o alarme. Aproveita para compartilhar também o nosso Instagram com as pessoas que você ama, com as pessoas para conhecer o nosso trabalho. Obrigada, gente. Estou vendo aqui. Olha, eu lhe chamei só para você fazer a sua chamada pernambucana antes que o tempo aqui caia. Exatamente, rapaz. O celular, foi tanta emoção que o celular esquentou, tu acredita? Então, a chamada é a seguinte. Que pantinha é esse que tá te pedindo de fazer a inscrição agora, rapaz? Vamos pra cima. Oxente. É Pantin, é? Que Pantin é esse? Pantin, P-A-T-I-M. Pantin. Então, ó, ficou a chamada aqui. Vem com a gente, ó, que a gente tá aqui esperando vocês de braços abertos, com muita empatia, como o Luiz muito bem falou, de empatia. É isso. Obrigada, Luiz, por estar aqui com a gente. Foi muito bom, viu? Olha aí, ó, o pessoal estão dizendo aqui que a Mutaz não é só no Nordeste. Aqui em São Paulo vai bombar. É isso aí. Vamos que vamos. Olha, como é importante a gente prestar atenção nas técnicas que a gente sugere. Cada nome aqui que eu identifiquei de uma pessoa que passou pela minha vida, por exemplo, o Igor. Quando eu vejo o nome dele, eu lembro dele e lembro do momento que eu vivi com ele. E então, enquanto as pessoas iam comentando aqui, eu ia revivenciando as experiências que eu tive com cada pessoa. E você pode fazer isso com as pessoas que você ama. Assim eu concluo minha participação aqui. Gratidão por esse momento que a Mutaz está me proporcionando. E, Ana, você é extraordinária. Conversar com você é sempre motivo de alegria e de boas risadas. Você tá no meu coração, viu? Você é um cara que eu admiro. Você foi escolhido a dedo para estar com a gente. Porque a gente confia em você, a gente sabe o cara extraordinário que você é. Né? Você, juntamente com a Cláudia, tenho certeza que vai fazer muita diferença nesse projeto, Luiz. A gente vai crescer muito aí, ultrapassar todas as fronteiras que possa existir. Tá? Então, gente, obrigada também pela participação de vocês, por tirar esse tempinho. Amanhã volta, que a gente vai estar aqui conectado com vocês novamente. Um beijo. Amanhã é com o meu barbudo, é? Amanhã é com o meu barbudo. Diretamente de Alagoas. Eita, vai ser bom demais. Estarei aqui amanhã. Boa noite, galera. Tchau, gente. Ó, a live vai ficar salva, tá? Vai ficar salva no IGTV aqui da Mutaz. Então, compartilha com o pessoal. Vocês que estão dizendo aí que gostou, deixa o comentário, gente. Eu vou salvar agora mesmo, ó. 3 minutinhos vai estar. Coloca o teu comentário que tu achou, que isso ajuda o Instagram também a disseminar para mais pessoas. Valeu? Beijo. Tchau, tchau.